Na nossa aula de hoje, nós vamos começar aqui no texto L, Listen and repeat this conversation. E é claro que nesta aula, nós vamos trabalhar também a comparação em inglês, ok? Brian and Ben are talking. In my opinion, geography is more interesting than history. What about you, Ben? In my opinion, too. Is the Nile River longer than the Mississippi? Yes, it is. But the Amazon is bigger than the Nile. Amazon is the biggest river in the world. Really? Good to know this. Muito bem. Um texto simples, um texto fácil, né? Caso você queira ouvir novamente, você pode voltar, mas nós vamos trabalhando também a pronúncia das palavras e o entendimento aqui do texto. In my opinion, na minha opinião, geography, observe que aqui eu estou trabalhando agora geografia, is more interesting than history. Nós estamos trabalhando, meninos e meninas da Helena Kemper, a comparação entre duas matérias, e elas são interessantes. No entanto, o que eu quero dizer para você é que geografia is more, é mais interessante do que história, history. What about you, Ben? Esta expressão todinha aqui, pessoal, what about you, significa e você? Somente isso. E você? Certo? In my opinion, too. Na minha opinião, também. Nós já aprendemos que a palavra to significa também. Certo? Is the Nile River longer than the Mississippi? Aqui agora nós estamos comparando dois rios. O rio Nilo, Nile River, e o rio Mississippi. Eu quero saber se o rio Nilo é mais longo, mais extenso, certo? Por quê? Porque eu sei que a palavra long significa extenso. Alright? No entanto, eu coloquei aqui a terminação ER e a palavrinha than para fazer a comparação. Então, o rio Nilo é mais extenso do que o rio Mississippi? A resposta, yes, it is. Sim, é. But the Amazon, mas o rio Amazonas, estou trabalhando ainda sobre rios, is bigger than the Nile. Vocês podem observar que a palavra big significa grande. Como eu estou comparando, e eu sei que a palavra big é CVC, eu dobrei a letra G para somente depois acrescentar a terminação ER. Então, o rio Nilo, o rio Amazonas é maior do que o rio Nilo. The Amazon, agora observe, the Amazon, o Amazonas, is the biggest river in the world. Agora, de todos os rios, vocês podem observar que o rio Amazonas é a palavra V significa o, biggest. Então, quando eu uso a terminação EST, que é diferente de ER, observe, a terminação ER é quando eu comparo duas situações. Agora, a terminação EST é usada quando eu estou comparando mais de duas situações, tá? Então, aqui são vários rios que eu estou comparando e dentre todos estes rios, o rio Amazonas é o maior, o mais extenso no mundo, ok? Aí a pessoa, Brian, chega e diz assim, really? Mesmo? Verdade? Good to know this. Que bom saber isso. Este foi o nosso primeiro testinho. Pessoal, agora o texto M diz o seguinte. Listen to this conversation and then practice with your friend. Você vai ouvir e depois praticar com seu amigo, tudo bem? Eu tenho uma conversa entre o salesman. A palavra salesman significa vendedor. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Salesman, vendedor. Vamos lá então? May I help you, kid?
Yes, please. I'd like the biggest car toy you have. All these car toys are big, but this red one is the biggest. That's good. I'll take it. Bom, educadamente, né, o salesman chega para atender o cliente Josh e ele chega perguntando: May I help you? Posso ajudar você, filho? A palavra kid significa filho, né, significa criança. É uma maneira informal de você se referir a alguém. E a palavra may é usada educadamente para oferecer ajuda. Posso ajudá-lo? Yes, please. I'd like. Aí aqui, gente, preste bem atenção. I'd like. Este I'd like é o mesmo que eu gostaria, tá? É o mesmo, na verdade, que se eu destrinchar fica I would. É quando eu jogo o tempo para, né, o tempo da Maria. I'd like, ou seja, eu gostaria. I'd like the biggest. Nós aprendemos que a palavrinha big é grande. E quando eu coloco aqui a terminação em ST, eu estou fazendo uma comparação acima de dois objetos, acima de duas pessoas. I'd like the biggest car toy you have. Eu gostaria do maior carrinho de brinquedo, certo? Carrinho, porque a palavra toy é brinquedo. De brinquedo you have, que você tem. Então, o rapaz responde assim, o salesman. All these car toys, todos estes carrinhos de brinquedos, car toys, are big. Todos estes carrinhos de brinquedos são grandes. But this red one, mas este vermelho, is the biggest. Então, observe, is the biggest. O carrinho vermelho de todos os carrinhos que ele tem na loja é observe, o maior, certo? Agora observe, quando eu tenho esse tipo de comparação em que um objeto se sobressai aos demais, certo? Mais de dois objetos, eu vou usar sempre o THE, o the, que significa o ou a. E vou adicionar ao adjetivo, quando ele for curto, a terminação EST. That's good. Que bom. I'll take it. Eu pego, eu levarei este carrinho de brinquedo. Muito bem, agora nós vamos para a próxima atividade. Deixa eu até colocá-la aqui na tela, porque nós vamos fazer este exercício. Nós vamos praticar, ok? Fique bem atento, porque ele não é difícil. Practice like the dialogue above. Pratique como o diálogo acima. A palavra above significa acima. Se você acha que vai esquecer, anote aí, ok? Acima. E a palavrinha like, aqui neste caso, não significa gostar, mas significa como, ok? Veja comigo. Eu tenho 3 camisas aqui na gravura A, e estas 3 camisas, eu sei que elas são big, eu sei que elas são grandes. Dito isso, observe aqui, se todas as 3 camisas são grandes, a primeira camisa é grande, a segunda camisa é grande, né? Seria GG, a outra seria extra G ou GGG, beleza? Comparando as 3 camisas agora, eu digo o seguinte: The pink t-shirt, a camiseta rosa, is big. A camiseta rosa é grande. Comparando a camiseta branca, the white t-shirt, ok? The white t-shirt, com a camiseta pink, the pink t-shirt. Observe, the pink t-shirt. Eu sei que a camiseta branca é maior do que a camiseta rosa e foi justamente isso que eu fiz. Eu disse aqui na letra B, observem aí comigo. The white t-shirt is bigger than the pink one. Ou seja, a camiseta branca é maior do que a camiseta rosa. E observando aqui, gente, a camiseta preta ou cinza, the gray t-shirt, ela das 3 camisas é a maior de todas. Eu tenho aqui uma comparação de mais de 2 objetos. Então eu vou dizer como. Yeah, observe, but the gray t-shirt, a camiseta rosa, cinza, is the biggest. Is
the biggest. Observe aqui o que eu comentei com vocês. Quando eu tenho um objeto que se sobressai aos demais, então eu vou usar o the. E a terminação é st se o adjetivo for um adjetivo pequeno, se o adjetivo for um adjetivo curto. Tudo bem? Dito isso, você vai pausar o vídeo, fazer o exercício que vem aí abaixo, na sua apostila, a letra A exemplo, e as demais você vai fazer para mim. E nós vamos corrigir, tudo bem? Vamos lá? Exercício feito. Observe aqui, meninos e meninas da Helena Kemper, que eu tenho 3 carros. Eu tenho o Phantom, eu tenho o Porsche e eu tenho uma Ferrari. O que eu quero que você entenda é que estes 3 carros são rápidos para a sua época, né? Cada um na sua época, mas são rápidos, fast. Aí o que eu vou fazer? Seguindo o exemplo acima, eu vou comparar o segundo carro, o Porsche, com o primeiro carro, o Phantom. E seguindo esta ideia, né? Eu vou primeiro falar do carro que é rápido. Qual é o carro que é rápido? O Phantom. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. The Phantom car is fast. Eu disse o quê? Que o Phantom car é rápido. E agora, comparando o segundo com o primeiro, o segundo é mais rápido do que o primeiro. Ou seja, the Porsche car is faster. Aí aqui neste caso o que eu vou fazer? Você sabe? Vou adicionar a terminação ER para comparar. Faster than the Phantom One, ok? E dos 3 carros que eu tenho aqui, a Ferrari, pela lógica, é o mais veloz. Yes, but the Ferrari is the fastest. Agora observe, is the, ou seja, o fastest. Deixa eu destacar aqui para você. Fastest, ou seja, o mais rápido, o mais veloz. Continuando, vamos subir a nossa tela um pouquinho para nós pegarmos agora as 3 casinhas. Eu tenho 3 casinhas aqui na nossa tela, depois eu tenho 3 cachorrinhos e comparando as imagens, você vai fazer para mim a atividade, tá? Pause o vídeo se for necessário. Eu sei que as 3 casas, elas são small, elas são pequenas, ok? Observe aqui, eu tenho a casa purple, a casa roxa, a greenhouse e orange house. Sabendo que as 3 casas são pequenas, vamos começar aqui pela primeira. The purple house is small, ou seja, a casa roxa é pequena. Comparando a segunda com a segunda é um pouco menor do que a primeira, correto? Então vamos lá, the greenhouse is smaller, comparando agora não estamos? Então terminação é R aqui, gente, não esqueça. Than the purple one. O que eu disse? Que a casa verde, deixa eu voltar aqui, só um instantezinho. The greenhouse, canetinha verde. The greenhouse is smaller. Observaram que eu pus aqui para fazer a comparação, a terminação R, is smaller than the purple one. Beleza, e de todas as casas que eu tenho, a laranja é a menor, então fica fácil. The orange house, yeah, but the orange house is the. Este the eu já sei que significa o que, gente? O. Ou então a. Is the smallest. E na palavrinha small, que significa pequeno, nós vamos usar a terminação est para falar que a casa laranja é a menor das 3. Letra D. Dos 3 cachorrinhos que eu tenho aqui na tela, eu sei que todos eles são bonitinhos, por causa da palavra que eu dei para vocês, que é a palavra pretty, ok? Eu tenho um cachorrinho azul, blue, um yellow e também um pink. Então vamos começar com o cachorrinho azul. O cachorrinho azul, vamos lá. The blue dog
The blue dog is pretty. O cachorrinho azul é bonito, é lindo. Comparando o amarelo com o azul, the yellow dog is prettier. Observe que aqui, gente, eu tenho um adjetivo terminado em Y. E antes do Y eu tenho a letra T. Vou tirar a letra T, certo? Desculpe, vou tirar a letra Y e adicionar a terminação I. Então vamos lá. Is prettier. Ó. E depois a terminação R. Is prettier than the blue one. O que eu quis dizer aqui para vocês é que the yellow dog is prettier than the blue one. Que o cachorro amarelo é mais bonito do que o cachorro azul. E dos 3 cachorrinhos, o mais bonitinho é o the pink one, né? De acordo com a ideia do exemplo. Então vamos lá. Yeah, but the pink one, ou the pink dog, o cachorro rosa, é o que, gente? The prettiest. Mesma dinâmica. Terminou em Y. Antes do Y uma consoante, tiro o Y, coloco o I e depois o EST. Prettiest. Ou seja, the pink dog is the prettiest dog. Ok? Vamos trabalhar a pronúncia? Eu vou ler as frases e vocês vão acompanhar comigo. Vamos lá, na tela. The purple house is small. The green house is smaller than the purple one. Yeah, but the orange house is the smallest house. Vamos agora falar dos cachorrinhos. The blue dog is pretty. The yellow dog is prettier than the blue one. Yeah, but the pink dog is the prettiest dog. E quando o adjetivo é um adjetivo longo e eu quero fazer uma comparação entre mais de 2 situações, mais de 2 pessoas, 2 objetos, por exemplo, e o adjetivo é longo. Eu quero que você acompanhe comigo este texto porque ele vai nos explicar como proceder. Listen and practice. Julie and Mark are talking. Let's go to the zoo tomorrow. Okay, what is the most interesting animal in the zoo? I think the elephants are the most interesting animals in the zoo. I disagree. Lions are more interesting than elephants. Muito bem, queridos, vamos trabalhar então este texto. Let's go to the zoo. A expressão let's go você aprendeu comigo em aulas passadas, que significa vamos. Vamos aonde? Ao zoológico, to the zoo. A palavra tomorrow significa amanhã, ok? Amanhã. Ok, what is the most interesting animal in the zoo? What is the most, observe, the most interesting animal in the zoo? Aqui eu já tenho a seguinte pergunta: qual é o most, mais? Observe, meninos e meninas da Helena Kemper, que a palavra interesting é um adjetivo longo, não é um adjetivo curto. Então, quando eu fizer uma comparação acima de 2, eu vou usar a própria palavrinha mais nesta situação, que é o most. What is the most? Qual é o mais? Resposta. I think, né? Eu acho que os elefantes are the most. Acho que os elefantes são os animais mais inteligentes. São os animais mais interessantes no zoológico. A pessoa B, ela discorda dizendo I disagree. Anotem aí se você acha que vai esquecer. Discordar. I disagree. Lions are more. Agora comparo entre dois animais, duas espécies animais.
Lions are more interesting than elephants. Os leões são mais interessantes do que elefantes. Então eu tenho alguns animais. A pessoa acha que o animal mais interessante no zoológico é o elefante, né? Interessante. O Mark discorda, dizendo que os mais interessantes são os leões. Dito isso, vamos descer a tela porque agora nós vamos praticar, ok? E já vou explicar para você o exemplo. Eu tenho aqui 3 esportes radicais. Parachuting, que você pode ver aqui na telinha. Trekking, que significa escalar. Bungee jumping, é uma expressão que já até usamos em português mesmo, né? As pessoas pulam de uma altura amarrados por uma corda elástica. Comparando então o primeiro e o segundo esporte radical, observe. Parachuting, ou seja, paraquedismo, podem até anotar aí se você quiser, né? Paraquedismo. Is more, é mais. Exciting, empolgante, emocionante do que escalar, certo? Escalar montanhas. A pessoa B discorda dizendo, no, bungee jumping is the most exciting activity. Observe, bungee jumping is the most, é o mais, ou a mais, a atividade mais empolgante, mais excitante que há, né? Deixa eu apagar aqui. Ok, apaguei. Deixa eu colocar aqui uma setinha. Ok? Exciting activity. Dito isso, eu gostaria que vocês observassem agora as próximas letras, os próximos diálogos. E nós temos aqui na tela 2. Deixa eu colocar estes 2 aqui, porque enquanto eu coloco na tela, você vai pausar o vídeo e fazer esta atividade para mim. Agora que você pausou o vídeo, eu tenho aqui na tela 3 seriados. Tenho Friends, famosíssimo, está de volta no HBO Max. Tem Smallville, que também está de volta no HBO Max. E temos aqui o seriado One Tree Hill. Eu ainda não vi se está no catálogo da HBO Max. É um exercício pessoal, certo? Pessoal. Mas você vai observar pela quantidade de vezes que você tem ouvido sobre estes seriados, usando o adjetivo popular. Popular. Dos 3 seriados, qual é o mais popular? Qual é o mais famoso? Ah, com certeza Friends. Friends é o mais famoso. Beleza. Se Friends é o mais famoso, eu posso até completar a última frase aqui, mas daqui a pouquinho. Smallville, One Tree Hill. Qual é mais famoso? Eu acho que Smallville, tá? Smallville, do Super-Homem, né? Smallville é o que, gente? Is more, mais popular, is more popular than One Tree Hill, ok? One Tree Hill passou no SBT há um tempo atrás e tinha o nome como Lances da Vida, tá? O nome em português, no Brasil, para o seriado One Tree Hill era este. Smallville é As Aventuras do Superboy. De fato, o seriado mais famoso, mais popular é Friends. A pessoa B discorda dizendo, no, Friends is the most popular TV series, ou seja, Friends é o seriado mais famoso, o seriado de TV mais famoso. Eu tenho aqui 3 aparelhos. 3 aparelhos. A palavra aparelho em inglês é a palavra set, ok? 3 aparelhos. Eu tenho aqui um telefone famosíssimo, que é o BlackBerry, né? Tenho aqui um iPod, que era um tocador de músicas da Apple. E tenho aqui o MP3, que era mais popular de todos. Só que eu não quero saber de popularidade agora. Eu quero saber
de preço, expensive, expensive. Vamos lá, então. Estes três objetos, eles já são obsoletos, né? Eles já são antigos. Mas, vamos lá. BlackBerry era um telefone muito famoso há uns anos atrás. iPod também. Vamos comparar o MP3 Player aqui com o iPod, certo? Então vamos lá. Eu sei que um iPod é mais caro do que um MP3, então vamos lá. An iPod. Por que an? Porque iPod começa com vogal. An iPod is more expensive than an MP3 player. Enio Michel, Enio Michel, Enio Michel. Oi. Por que você usou aqui a palavrinha an? Porque a palavra MP3, né, MP3, apesar de começar com a letrinha M, nós pronunciamos o M como am, am. Então eu vou usar o N. An MP3, ok? Porque o som da primeira letra é um som de vogal. M, MP3. Por que eu destaquei aqui? Porque que faltou o Fzinho, ok? Muito bem, meninos e meninas da Helena Kemper. Dos três, o BlackBerry é o mais caro. No. The BlackBerry. The BlackBerry is the most expensive set. Ou seja, o BlackBerry é o aparelho mais caro que tem. Vamos trabalhar a pronúncia agora? Eu vou ler e gostaria que vocês lessem comigo. Ih, bateu a campainha e o cachorrinho latiu. Deixa eu dar uma pausa aqui para atender a campainha, gente. Vamos lá, então. Smallville is more popular than One Tree Hill. No. Friends is the most popular TV series. An iPod is more expensive than an MP3 player. No, the BlackBerry is the most expensive set. Ok, muito bem. Temos aqui mais duas situações. Primeiro temos o Brad Pitt e depois temos mais três atrizes aqui abaixo. Vamos trabalhar agora com estes três atores. Eu sei que os três atores, eles são famosos. They are famous. Eles são famosos. Mas, como é um exercício pessoal, qual dos três atores é mais famoso? Eu acho que o Brad Pitt é mais famoso que todos. Então eu vou comparar o Richard Gere. Vamos colocar aqui. Mas você pode fazer conforme você quiser, tá? Richard Gere is more famous than Tom Cruise. Eu acho que o Richard Gere é mais famoso que o Tom Cruise. Beleza. Não. Brad Pitt is the most... É o mais famoso. Is the most famous actor. Vamos trabalhar a pronúncia também? Você pode fazer da sua forma, tá? Sem problemas. Richard Gere is more famous than Tom Cruise. Repita. No, Brad Pitt is the most famous actor. Ah, muito bem. E para nós finalizarmos então, tenho três atrizes. Angelina Jolie, Sandra Bullock e Vanessa Hudgens. Bom, Angelina Jolie todo mundo conhece. Sandra Bullock é a que fez o filme Miss Simpatia. E a Vanessa Hudgens é a atriz que fez o filme High School Musical. Eu sei que as três atrizes são beautiful, são bonitas. Como é um exercício pessoal, qual das três atrizes é a mais bonita? Bom, eu vou comparar aqui a Sandra Bullock com a Angelina Jolie, ou a Angelina Jolie com a Sandra Bullock, porque eu acho a Vanessa Hudgens a mais bonita, the most beautiful. Então vamos lá, Angelina Jolie is more beautiful
than Sandra Bullock. Ok? Aí a pessoa B discorda. No, Vanessa Hudgens is the most beautiful actress. Pronto. Repita comigo, meninos. Repitam comigo, meninos. Angelina Jolie is more beautiful than Sandra Bullock. No, Vanessa Hudgens is the most beautiful actress.